Esta é a apresentação do trabalho interdisciplinar de sistemas embarcados. O tema do nosso trabalho é um drone de segurança e o trabalho foi feito por Arthur Firmiano, Arthur Moura e Lucas Baesse. O objetivo do nosso trabalho é fazer um drone de baixo custo. Essa é a cara final do nosso drone e ele não possui ainda funcionalidade de segurança. A segurança é mais uma questão conceitual do que pode vir a ser futuramente. Para fazer esse trabalho, nós utilizamos o microcontrolador ESP8266, duas pontes H, que controlam as saídas para os motores, e um módulo giroscópio e acelerômetro chamado MPU-6050, que está debaixo do ESP. Agora nós vamos apresentar um pouco dos componentes principais que utilizamos e suas especificações. Então este é um dos principais componentes do drone. O MPU-6050 é um módulo que permite monitorar o movimento de um dispositivo em 3 eixos. O módulo integra um giroscópio que mede o ângulo de rotação do dispositivo, um acelerômetro que mede a variação da velocidade do dispositivo e um sensor de temperatura, mas que não foi utilizado neste projeto. O MPU-6050 ele utiliza o protocolo I2C de comunicação e a conexão com o ESP é bem simples. Basta ligar o pino D1 do ESP no pino SCL do MPU e este será responsável pelo pulso de clock da comunicação I2C e o pino D2 no SDA, que é responsável pela transferência de dados da comunicação I2C. Além de, claro, fazer as ligações de VCC e GND, que ele suporta tanto operação em 3 volts quanto em 5 volts. Os demais pinos do MPU eles não foram utilizados, mas uma explicação breve deles. O XDA e XCL eles são pinos auxiliares do protocolo I2C e podem ser utilizados para integrar outros sensores ao módulo, por exemplo, um magnetômetro. O AD0 serve para alterar o endereço do MPU e o INT é só uma saída que indica se as informações do sensor estão disponíveis para o uso. O MPU 6050 possui diferentes configurações de sensibilidade para os seus sensores. O giroscópio tem uma sensibilidade mínima de 250 graus por segundo e máxima de 2000 graus por segundo para projetos que têm uma rotação muito rápida, né? E o acelerômetro ele possui ali uma sensibilidade de 2G e a máxima de 16G. E claro, esse G é a aceleração da gravidade. Neste projeto, nós utilizamos a sensibilidade do giroscópio mais menos 250 graus por segundo e do acelerômetro mais menos 2G. Os sensores eles retornam dados crus e nós temos que fazer alguns cálculos e tratamentos para conseguir um resultado aceitável. No primeiro cálculo, nós aplicamos os valores do acelerômetro e descobrimos a inclinação da aceleração no plano espacial. E aí, aqui nós descobrimos tanto para a inclinação no eixo X e no eixo Y, que foi o que nós utilizamos neste projeto. Já no segundo cálculo, nós integramos os valores do giroscópio e do acelerômetro e aplicamos um filtro complementar, né? E por que esse filtro complementar é importante? Porque os próprios motores do drone, a vibração deles pode interferir nos valores lidos dos sensores e aí pode ficar prejudicado a análise lá dos graus. Aqui um detalhe para os valores do giroscópio é que ele é multiplicado por uma variação de tempo. Então, para conseguir ali os graus
por segundo, nós precisamos multiplicar, nós precisamos controlar o tempo no programa e multiplicar pela variação do tempo. É isso. Então, né, seguindo todos esses passos, nós conseguimos valores de inclinação de dois eixos, pitch e roll, e assim é possível determinar inclinações em 8 sentidos. A inclinação no eixo yaw não foi utilizada no projeto, até porque para conseguir um bom resultado com ela, nós precisamos de uma integração com um magnetômetro, que é um outro sensor. Então na imagem nós podemos ver aí os eixos que nós obtemos com os eixos de inclinação que nós obtemos com sensores e o yaw que nós não utilizamos. E aqui os 8 sentidos de inclinação que nós podemos definir no programa. Agora eu vou mostrar o código de como obter esse resultado com o MPU. Depois vou mostrar no Serial Monitor o resultado dele. Então este é o código exclusivo de como obter a inclinação dos eixos x e y do MPU. Não é o código geral do drone. Então, primeiramente, aqui no Void Setup, nós inicializamos o MPU, que é setar as sensibilidades e mandar um sinal para o MPU dizendo que eu quero utilizar ele. Checamos se o ESP encontrou o MPU e também fazemos aqui no init MPU uma calibração do giroscópio. Agora no Void Loop, nós chamamos o procedimento getAngles MPU, e aonde esse é o procedimento principal, onde ele faz a leitura dos valores crus que vem do módulo. Nessas 3 linhas aqui eu só ajusto os valores crus do giroscópio com os valores de uma calibração. Aqui nessas linhas é só uma divisão dos valores que eu recebi do MPU por uma constante que varia de acordo com a sensibilidade que escolhemos. Aqui embaixo nós temos o primeiro cálculo, onde nós utilizamos os valores do acelerômetro e descobrimos a inclinação da aceleração no plano espacial. Aqui abaixo nós temos o controle do tempo que precisamos para usar o valor do giroscópio aqui abaixo. E aqui nós temos a integração dos dados do acelerômetro e do giroscópio, aplicando também um filtro complementar. Aqui abaixo só tem um print dos resultados no Serial Monitor. Agora vamos dar uma olhada no resultado do Serial Monitor. Bem, agora eu vou estar mostrando para vocês a parte de controle dos motores, né? Tanto da parte de potência do motor quanto do sentido do giro do motor, né? Nós utilizamos um módulo que é conhecido como Dual Weight Bridge e a gente utilizou o modelo DRV8833, que é esse módulozinho que vocês estão vendo aí na imagem, né? Precisamos estar utilizando 2 deles, cada um controla um par de motores, né? E eu vou estar explicando mais ou menos a funcionalidade de cada pino desses. E já adianto que aqui embaixo eu coloquei uma tabela direto do datasheet dele, né? Que mostra as suas faixas de operações, tanto do sinal quanto quanto da tensão e da sua temperatura também, né? Beleza. Essa daqui é a pinagem, ele tem 12 pinos, né, de cada lado.
São 2 para GND e VCC, 4 para entrada de dados. E na saída nós temos 4 saídas, né, que são esses outs, e 2 pinos que a gente chama eles de pinos de controle, né? Um especificamente é esse EPP, que ele precisa estar setado como high para ele estar funcionando, para estar habilitando as saídas, né, do controle. E um outro que é um pino que é o ULT, que ele é utilizado para controle de pane, ou seja, caso tenha alguma sobrecorrente, algum pico de tensão, ou o próprio CI aqueça demais, esse ULT ele pode ser monitorado, né? E aí ele desarma todo o circuito, o que é muito útil na verdade, né? Legal. Vou estar mostrando aqui também essa especificação básica, né? Que é a alimentação dele, que ele funciona com menos 0,3 a 11,8 volts da operação dele, né? De alimentação dele, que essa é uma informação que vai ser relevante para a gente no futuro. Tem outras informações aqui, né, como a temperatura de operação dele e a de armazenamento também. Legal. E agora eu também vou estar mostrando para vocês o conceito, né, de ponte H. O que é uma ponte H? Basicamente, ele é um circuito que a gente utiliza ele para controlar o sentido da corrente em uma carga. Vocês podem estar considerando que o nosso motor ele é a carga, né? Que vai estar consumindo aí que vai estar tendo essa corrente, consumindo essa corrente, e a gente consegue variar o sentido dela, né? E é justamente essa variação no sentido que possibilita o controle do sentido do giro do motor barra hélice, né? E da mesma forma a gente também consegue controlar a potência, que é justamente controlar a velocidade e a intensidade do giro do motor. Legal, aí esse aqui é um esquemático, né? E dentro do nosso projeto, é importante frisar também, né? Que nós utilizamos um recurso chamado PWM, que foi abordado em aula, que é conhecido como, que vocês já devem tá até cansados de ouvir, né? Que é o Pulse Width Modulation, que é basicamente você controlar a largura do pulso. Logo você consegue controlar a potência, né? Sem precisar ter um recurso físico como um potenciômetro, por exemplo. E aqui está basicamente, né, o esquemático de como que a ponte H está trabalhando, como a ponte H está trabalhando dentro do nosso circuito, né? Basicamente, os dois fios do motor, cada um vai em um pino de entrada, né? E nós temos aqui o par de motores. E existem os pinos de controle, né? Que é o Mode Control, igual eu comentei com vocês anteriormente. Se ele está como zero, ele desabilita qualquer saída desse lado. E se ele estiver como 1, ele habilita a saída. E eu tinha comentado anteriormente, né, para gravarem a informação da faixa de alimentação da ponte H, porque a nossa faixa que a gente está utilizando aqui para estar operando é de 2,7 a 10,8, que foi o que a gente estabeleceu, né? Mas a nossa alimentação em si a gente está utilizando 5 volts, beleza? Não pode ser menor do que 2,7 e não pode ser maior do que 10,8, mas a nossa alimentação mesmo a gente está usando uma fonte externa de 5 volts. E as de PIOs, né, que a gente está utilizando do microcontrolador, elas vêm na entrada IN aqui. Esse aqui é um esquemático de como que ficou o circuito. E esse aqui é o nosso ESP. Esses dois CIs aqui, entre aspas, né, eles são os módulos das pontes a gás. E esse aqui é o MPU, né, que o Arthur mencionou anteriormente. Aqui, né, segue o esquemático. Se tiverem alguma dúvida, podem estar perguntando posteriormente. Mas igual eu tinha especificado, a gente optou por estar usando uma alimentação de 5,5 volts. E
e a saída, né, como vocês podem estar vendo aqui do motor, e o EP, EEP, igual eu comentei, ele é controlado por uma saída do ESP aqui, olha, que é utilizada para estar setando a saída dos motores, né. Bem, agora faremos uma breve explicação da nossa interface web, né, que é a interface que a gente utiliza para passar alguns comandos pro drone. Basicamente, nesse site você tem a opção de aumentar e diminuir a velocidade do drone, né? Nossa interface web, primeiramente para estar desenvolvendo ela, a gente acabou precisando criar um servidor local, né? Que a gente fez essa configuração aqui do web server, que a gente utilizou a máscara, definiu uma porta para estar rodando esse servidor, a gente utilizou o gateway do meu roteador, né? E esse IP que a gente definiu para ser o IP dessa página, né? A gente, dentro da Void Setup, a gente inicializa a conexão com o Wi-Fi e o nosso servidor, né? Depois, no começo da Void Loop, a primeira coisa que a gente faz é verificar se o nosso servidor está disponível. E logo depois disso, a gente espera para ver se ele vai ter... se ele está disponível ou não. A gente só dá um aguardo, né? E logo após isso, a primeira coisa que acontece, ele pega essa requisição aqui, né, que é uma leitura de uma string, e aí ele joga para dentro desse buffer. E esse buffer, ele vai armazenando a informação do HTML, que eu vou estar mostrando futuramente, né? E assim ele vai estar concatenando as linhas do HTML e do CSS também, que eu mostrei que eu acabei criando linhas já com HTML e com CSS mesmo. E após você clicar em um desses botões, ele vai mandar uma requisição. E essa requisição é o nome da função, de up ou down, né? E essas requisições elas são verificadas. E de acordo com a resposta dessa verificação, né, dessa requisição, o código ele toma uma medida ou não, né, de controle da velocidade. Beleza. E igual eu mencionei anteriormente, né, o nosso buffer ele vai concatenando várias linhas já de HTML. Quando eu fui desenvolver essa estrutura do site, eu optei por já colocar o CSS dentro da tag style aqui, né? Pra gente não precisar de um segundo arquivo, que senão aumentaria um pouquinho a dificuldade. E como vocês podem estar vendo, é tudo concatenado, olha. Cada linha dessa é uma linha dentro que a gente vai inserir dentro do buffer, que a gente vai concatenando, adicionando desse buffer, né? Até criar a página do HTML. Aqui eu coloquei uma imagem de como eu desenvolvi um index, né, que é um arquivo, o arquivo index1, né, que é o arquivo do site. Eu desenvolvi ele por fora e depois eu só vim adaptando ele para dentro do código do drone, né. Agora tem uma parte aqui do nosso circuito que ele se resume em um componente, né, mas que é um componente que foi muito importante para a gente, porque nós queremos estar evitando alguns outros componentes eletrônicos que seriam essenciais para a parte de eletrônica de potência, né? E que é a parte dos reguladores de tensão. Até porque os nossos motores, eles precisam trabalhar com a faixa tanto quanto as pontes a gás, né? E o próprio MPU. Porém, a gente gostaria de já ter os reguladores prontos, porque como a gente faria uma solda, né, a gente teria que estar embutindo mais uma coisa no circuito que gastaria mais espaço e aumentaria um pouco mais a complexidade. E como a gente também estaria eventualmente precisando de um carregador da bateria 18650, né, que era algo que nenhum de nós tínhamos, então a gente já optou por já estar comprando esse shield, que é um shield chamado V3, né? Que ele é próprio para essa bateria e ele já vem com a função de carregamento da bateria
Então você pode estar recarregando ela, né, a bateria de lítio, e ela vem com seis saídas, né, seis interfaces ali de tensão, que são 6 com 3,3 e 3 com 5,5 volts. Bem, agora eu vou mostrar alguns vídeos de teste do drone. Infelizmente, mesmo chegando na potência máxima, nós não conseguimos fazer o drone voar. Nós passamos por alguns desafios em relação às próprias peças. Encontrar peças de qualidade e de baixo custo. E muitas vezes também tivemos dificuldade em conseguir informações nos anúncios. Às vezes estava incompleto ou incorreto. Até achamos peças de qualidade de fora do país e com custo baixo, mas importar poderia levar muito tempo ou até nunca chegar. Então nós decidimos seguir a estratégia inicial de continuar fazendo um drone de baixo custo com as peças que a gente encontrou aqui no Brasil de fácil acesso.